Você aí tem plantinhas em casa e também está preocupado com esse calorão? A gente aqui do Agro SE conversou com uma especialista e traz dicas para você. Verão chegou aí no dia 21 de dezembro, já estamos quase na metade da estação mais quente do ano. E aí eu te pergunto, quando você sai na rua, quantas vezes você ouve as pessoas reclamando desse calorão? Pois é, a gente tem a capacidade de pegar a água para hidratar o corpo. E as plantinhas, hein? Que dependem da gente para essa hidratação. E elas também precisam se hidratar. A gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter com as plantas nesta época do ano com o Breno, que é um especialista e cuida das plantinhas. Bom dia, Breno. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A gente tem aí nessa estação mais quente do ano que cuidar também das plantinhas, né? A gente toma água quando está com calor e elas também precisam dessa hidratação. Isso, é muito importante dar atenção a elas. O cuidado principal é a rega. A rega, a gente faz 2 períodos da rega, sempre no período da manhã, período matutino, logo nas horas mais frias, e sempre ao final de tarde, que evita queimar folhas, evita ressecamentos nelas, então é o mais importante. As pessoas falam do cuidado desse horário, para que seja um horário mais fresco, para que não haja um choque térmico também com elas. Choque térmico e evaporação do solo, é muito importante. Porque a gente molhando no período mais quente causa evaporação e a planta não consegue se alimentar totalmente por causa disso. Nos horários mais frios, ela consegue se hidratar melhor. E essa época do ano também é interessante usar algum tipo de adubo para garantir a nutrição da planta? Com certeza. O adubo principal mais utilizado é o bocashi, um adubo orgânico. O bocashi ele é muito importante para dar retenção no solo. Isso já mantém a planta mais úmida, o solo mais úmido durante um período maior. E aquelas plantas que são mais resistentes ao sol, assim, por exemplo, um cacto, às vezes eu não sei se a suculenta ela é, mas também ela é meio da família do cacto. Essas plantas que são mais resistentes ao sol também precisa de uma rega diária quando elas estão em contato direto com o sol? Sim, em contato direto com o sol, todas as plantas elas precisam ser irrigadas todos os dias, 1 a 2 vezes por dia, tá? A rosa do deserto, que é uma planta que é conhecida por ser mais resistente à seca, ela também precisa ser regada todos os dias nessa época? Olha, Sayonara, vai depender muito do solo, tá? A gente utiliza um substrato aqui que ela é mais drenável, sendo assim ela pode ser molhada todos os dias, mas se ela estiver plantada diretamente na terra, a terra ela é um pouco úmida, ela segura mais, ela tem a retenção. Então, se for molhada todos os dias na terra, pode causar apodrecimento nas raízes e até mesmo no caule da planta. Eu vou me abaixar aqui, quando a gente toca assim, porque tem muita gente que usa, né, esse artifício de tocar na terra para saber se ela está hidratada ou se ela está muito seca. Isso também funciona para as plantas que estão no sol? Funciona sim. Você pode pegar até um palitinho e enfiar na terra. Se você vê que o palitinho sai úmido, você não precisa regar a planta, deixa secar completamente para depois fazer a segunda rega. E essas plantas que geralmente dão flor assim, elas são mais suscetíveis ao calor? Elas precisam de uma rega diferenciada? Pronto. Elas são um pouco sensíveis ao sol diretamente nelas, mas em ambientes internos elas se dão muito bem, tendo apenas a luminosidade, tá? Tem que dar uma atenção na rega e sempre olhar o substrato. Se tiver úmido, dá um espaçamento maior para poder fazer a rega. Como é o nome dessa planta? Petúnia. Petúnia. E ela tem aí, ó, olha que lindas. Ela tem tem outras a roxinha, cores. a rosa, tem vários tons de rosa, lindíssima ela. E esse substrato é qualquer um ou ele deve ser indicado em uma loja que as pessoas forem procurar para comprar esse tipo de... Tem vários tipos de substratos, tá? Tem um substrato que ele é drenável e tem um substrato que tem uma retenção maior. Vai depender de acordo com o local que a planta vai ficar. E essas plantas aqui, que elas são as pendentes, elas precisam de algum cuidado especial? Apenas luminosidade e a rega, como é para ambiente interno, a rega pode ser feita dia sim, dia não, mas sempre conferindo o solo, se vai estar úmido ou se vai estar bem seco. Essa luminosidade que você fala tem que ser uma iluminação direta ou pode ser indireta mesmo? A iluminação pode ser indireta, não tem problema, desde que os raios solares não incidam diretamente nela. Porque eles podem queimar as folhas. Pode acabar queimando, ressecando elas. Pois é, então vamos dar uma olhada aqui nas plantas que são mais de dentro de casa. Essas plantas têm aquela regra também de você observar o solo, se está encharcado, se está seco? Com certeza. As plantas de sombra é a que mais necessitam desse cuidado. Para você verificar o solo. E também tem que ter um cuidado da rega não ser demais, né? Isso, não pode ser demais, não pode ser de menos também, tem que ficar sempre atento. E o principal ponto é a folhagem, tem que estar sempre hidratada, não pode ficar ressecada, senão pode queimar as folhas ou até mesmo pegar algum tipo de doença, de pragas. É indicado molhar as folhas? Sim, mas nunca deixar elas encharcadas.
tá? Nunca, senão pode até apodrecer as folhas. Até uma dúvida que eu tenho de umas plantas que eu tenho em casa. Por exemplo, tem umas plantas que eu preciso regar todos os dias, senão elas ficam murchinhas, parece que elas estão assim, morrendo de sede. Mas também o que eu percebi é que o solo de uma é diferente do solo da outra, isso também influencia. Influencia muito, é aquele lance que eu falei, tem um solo drenável e tem um solo que consegue reter mais o líquido. Esse solo drenável é aquele que você joga água, ela desce por lá e já fica seca de novo. Tem plantas que necessitam desse solo e tem outras que não. Então é prestar atenção nisso. Isso, sempre. Qual é a dica que você dá para quem quer cultivar uma planta dentro de casa e que não quer ter muito trabalho, é aquela pessoa que não tem muito tempo, mas quer manter aquela plantinha bonitinha lá em casa? Qual é a planta que você indica? Olha só, eu indico muito para os clientes o Ficus rubi. É uma planta muito utilizada hoje em dia pelos arquitetos, é pouca manutenção, não necessita de rega todos os dias, pode ser uma rega espaçada 2 vezes, 3 vezes na semana no máximo, e para ambiente interno quanto externo. Os dois ambientes eles se dão muito bem. E uma planta que dê flor e que seja fácil de cuidar? As petúnias. As petúnias, sem dúvida, são uma das melhores. Eu vou pegar uma aqui que eu achei lindíssima. Que planta é essa? E ela tem uma florzinha, né? E ela tem um verde muito bonito. Essa é a felandra. A felandra. Essa aqui tem que ter um máximo de cuidado na rega. Sempre verificar o solo antes de fazer a segunda rega. E uma coisa que eu tenho dúvida é de quantas em quantas vezes a pessoa tem que colocar um fertilizante ali para a planta, um adubo, para que ela tenha um alimento a mais? O ideal é cada 15 dias. Cada 15 dias você pode colocar um fertilizante orgânico, tá? Ou químico. O químico normalmente é feito de 30 em 30 dias, mas o orgânico de 15 em 15 seria o ideal. E onde é que essas pessoas podem comprar esse tipo de fertilizante? Como é que elas devem falar sobre esse fertilizante para que a pessoa entenda o que elas estão querendo? É muito fácil de encontrar, em qualquer casa de planta, em qualquer viveiro você consegue encontrar. Basta pedir um adubo orgânico, um fertilizante mesmo que você encontra. E aí coloca uma colherinha, qual é a quantidade? Vai depender muito do vaso da planta, do porte da planta, do tamanho da planta, mas 1 a 2 colheres já são ideais. Também não pode matar a bichinha de tanta Correto. comida, né? Pois é, eu espero que você tenha gostado das dicas e que suas plantinhas fiquem em casa bem lindas como elas estão aqui, ó. Cada uma mais linda que a outra.